Queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Aqui estamos para contribuir no prosseguimento das palestras da nossa casa, nesses dias de pandemia, com o propósito de manter os nossos corações conectados aos benfeitores espirituais e, ao mesmo tempo, aproveitando esses períodos de recolhimento que as medidas governamentais nos propõem para o nosso próprio benefício, a fim de que possamos aproveitar para uma reflexão. Então, nós sabemos, que essas medidas são importantes, evitarmos circulação e termos cuidados, nas nossas higienes pessoal. E é interessante porque essas mesmas recomendações que hoje estão sendo necessárias para a preservação da nossa saúde física, elas também poderiam e podem, de certa forma, serem associadas às nossas necessidades espirituais. Então, as duas recomendações principais são prevenção e recolhimento. E nós poderíamos fazer essa associação com orar e vigiar. Então, a prevenção seria a limpeza, a higienização das mãos e das coisas em que a gente toca. E o recolhimento seria aquele espaço limitado de circulação. Então, nós poderíamos também fazer essa associação com a necessidade de nos recolhermos, fazermos uma introspecção e higienizarmos também a nossa mente. E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele também nos fala a respeito da infecção fluídica, abordando na sua análise a respeito da evolução anímica dos princípios inteligentes, ao falar dos parasitas e dos vermes e tudo mais. Ele nos aborda a questão dos vírus e menciona, por contrapartida, que também existe a infecção fluídica, ou seja, pensamentos deletérios criados por nós mesmos e especialmente por aquelas entidades, aqueles espíritos que ainda se comprazem em viciações. Elas também são contaminantes e cabe a nós, portanto, fazer a nossa higienização. Quem também menciona sobre isso é Dias da Cruz, no livro Instruções Psicofônicas, no capítulo que se chama Parasitose Mental. Então, essa analogia pode ser feita e certamente não deve ser por outra razão que a humanidade hoje se encontra constrangida a vivenciar esse processo de cuidado consigo mesmo e de recolhimento. Certamente já ouvimos, muitos de vocês devem ter ouvido o Divaldo comentar que essa pandemia, ela certamente é uma medida que Jesus instituiu para a humanidade terrena, em contrapartida às dificuldades que nós mesmos, humanos, na Terra, criamos, a fim de que nós possamos realinhar o nosso processo evolutivo. Então, dessa forma, que é que nós podemos fazer para que a nossa vida seja, então, encaminhada dentro dessa conjuntura da melhor forma possível, é não nos afligirmos, termos confiança e a certeza
de que Deus, como Pai, ele cuida de todas as coisas e confiou a Jesus, né, o governo do nosso planeta. Ele, portanto, está tomando as medidas necessárias. Certamente que, se nós estamos precisando nos resguardarmos da contaminação do vírus, convém também não nos deixarmos envolver pelo pânico. E qual é a melhor medicação para que a gente esteja bem? É o Evangelho de Jesus. Jesus, em seu Evangelho, ele nos deixou um conjunto de ensinamentos, e nessa hora de grandes dificuldades e tumultos, nos recordamos da passagem em que Jesus estava na barca com os discípulos e apóstolos, e os ventos começaram a se intensificar e as ondas, então, começaram a se avolumar, e os discípulos, ficando preocupados e aflitos, imaginando que a barca poderia, inclusive, virar, eles olham para Jesus e veem que ele estava dormindo. Provavelmente Jesus não estava dormindo, né? Porque ele devia estar esperando a oportunidade para trazer mais uma lição para eles, preparando-os para quando ele fosse crucificado. Certamente seria um momento de muito pânico e de dificuldade entre os discípulos e apóstolos. Então Jesus, aparentemente dormindo, ele é acordado pelos discípulos e ele então pergunta para eles o que é, por que eles estão aflitos assim. Senhor, não está vendo que a tempestade está aí, o barco pode virar? Jesus então dá uma ordem para os mares e os ventos e eles se acalmam, demonstrando para a gente que ele, plenamente integrado com a divindade, com Deus, nosso Pai, ele tinha ação sobre a natureza. Acalma a natureza e pergunta aos apóstolos onde é que estava a fé deles. Então, nessa circunstância em que eles estavam aflitos em meio a uma situação de bastante aflição, Jesus dá a eles uma mensagem, uma lição de que nós não podemos perder a fé. Afinal, o que é a fé? A fé é a certeza absoluta do poder, da justiça e da bondade de Deus. Então, se nós temos certeza de que Deus, ele é o Criador de todas as coisas e governa não só o nosso planeta, mas todo o universo, nada acontecerá fora do poder, da justiça e da bondade divina. Então Jesus convidou os discípulos a pensar sobre isso, porque a fé é um sentimento de conexão com o Criador, na qual nós precisamos desenvolver. E esses momentos de pandemia, ele nos traz um desafio para que nós possamos reavivar a nossa fé, não nos deixarmos abater de momento nenhum. E, certamente, nessa hora, assim como o próprio Evangelho, ele é um roteiro seguro para a nossa vida, nós gostaríamos de fazer um comentário, uma abordagem sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec organizou de uma maneira tão didática, demonstrando a grandeza desse Espírito que certamente foi escolhido por Jesus em função das grandes conquistas que ele tem. E, ao observarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que na sua introdução ele já apresenta o objetivo pelo qual
ele se propôs a escrever essa obra, organizar, melhor dizendo, essa obra, que não ia se deter a questões polêmicas. A sua preocupação era a preocupação de extrair da vida de Jesus os ensinamentos de ordem moral. Então, o que ele faz? Ele seleciona aquelas passagens do Novo Testamento que trazem para a humanidade de hoje uma necessidade urgente de compreensão, mas ele, antes de dar início propriamente à obra, ainda na introdução, ele demonstra que Platão e Sócrates, Platão foi discípulo de Sócrates, eles que vieram com bastante antecedência, cerca de 300 anos antes de Jesus, já apresentava conceitos que, na realidade, corroboravam os ensinos que Jesus viria trazer para a humanidade. Então, demonstrava com isso, né, para Kardec ficou claro que Sócrates e Platão foram precursores da vinda de Jesus, preparando a humanidade, ou seja, havia um planejamento divino na sua vinda à Terra. E, após essa introdução, com uma abordagem de outras questões, como a autoridade da doutrina espírita, vinda a partir da mensagem não apenas de um espírito, mas de diversas fontes, né, espirituais, reforçando os conceitos essenciais que a doutrina nos traz, para que não aceitemos a mensagem de um único espírito, e sim são um conjunto de espíritos que vêm trazer esses ensinos. Tanto é que ele coloca, né, bem no início do Evangelho, como uma mensagem que está depois mais reforçada nos obreiros do Senhor, né, em que ele diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Então ele coloca essa mensagem recebida do Espírito de verdade, que nós entendemos que foi uma equipe de espíritos ordenada diretamente por Jesus, preparar a humanidade para essa nova era que vamos viver. Então, ele inicia, depois dessa introdução, ele começa os capítulos, 4 capítulos, no qual ele, utilizando, aliás, todos os capítulos de um modo geral, ele utiliza para título expressões de Jesus. Ele então separa 4 capítulos para abordar princípios básicos da doutrina, porque isso é uma das coisas que ele diz na introdução também. Esses princípios, ou a doutrina espírita, vem reforçar e trazer ideias principais através das quais é possível compreender o Evangelho de Jesus. Então ele inicia o Evangelho abordando 4 princípios. Não vim destruir a lei, onde ele aborda a imortalidade, Deus como o Criador de tudo, quer dizer, Jesus, o Espiritismo, a ciência, Deus. Então, todas essas ideias ele aborda nesse primeiro capítulo, como a mostrar que Jesus não veio destruir a lei. Ou seja, a lei é uma lei única, é a lei divina, são as leis que regem a natureza e regem todo o universo. Então, Jesus não veio destruir a lei, não veio destruir a lei de Moisés, mas ao contrário, veio apresentar as leis de uma forma mais ampla. Então, esse primeiro capítulo, Kardec aborda essas questões, trazendo então um primeiro princípio básico, que é Deus como Criador. O segundo capítulo, sim, que é Meu reino não é deste mundo, a expressão de Jesus, onde ele aborda a imortalidade da alma. Ou seja, o indivíduo
embora ele esteja associado à sua vida presente agora, pensando nas suas preocupações de ordem material, nós devemos guardar em nossos corações a certeza de que somos espíritos imortais. A morte física, seja por coronavírus, seja pelo que for, não vai fazer mais do que desvestir-nos de um uniforme temporário que vestimos para o trânsito dessa encarnação. Somos espíritos que já tivemos muitas vidas anteriores, muitas existências, e aprendemos muitas coisas como ainda vamos aprender. Então, essa ideia de sermos espíritos imortais é um segundo princípio relevante que Kardec, então, aborda no segundo capítulo. O terceiro capítulo, então, ele vai apresentar-nos, na expressão de Jesus, que há muitas moradas na casa de meu Pai, a ideia de que nós somos seres em evolução e que a Terra não é apenas o único lugar de vida, né, vida humana. Existe vida em muitos outros planetas. Os planetas são casas, são moradas do espírito que vai vivenciando as suas experiências e que certamente o nosso planeta, ele categoriza bem ali, é um dos planetas com uma classificação ainda bastante restrita, daí porque nós estarmos à volta com tantos sofrimentos. Então ele classifica os mundos como primitivos, de expiação e prova, mundos de regeneração, para a qual nós estaremos passando nessa fase, para o mundo de regeneração, mundos ditosos e felizes, celestes ou divinos. Ditosos e felizes é quando nós conseguirmos nos libertar completamente das nossas imperfeições, estaremos então alcançando uma condição de felicidade. E celeste ou divinos certamente é a morada daqueles espíritos crísticos como Jesus, que trabalham para a condução e o governo de planetas, de estrelas, de constelações, de galáxias e tudo mais. Então, nesse terceiro capítulo, ele nos dá a certeza de que a vida na Terra não é uma vida que apenas de sofrimento, como a gente vê tanto sofrimento na Terra. Então, caracterizando a vida na Terra como sendo um planeta de prova e expiação, onde ainda o mal predomina, fica mais claro da gente entender e se acostumar e conviver com as dificuldades, né, e o mal que ainda existe no nosso planeta. Então, não podemos, de certo modo, achar ruim estarmos vivendo aqui, porque nós trazemos ainda muitas imperfeições. E à medida que nos libertarmos delas, certamente vamos merecer morar em um planeta melhor. Ou transformar, o que é mais certo, esse planeta num mundo melhor, que é a tarefa que nos cabe. E no quarto capítulo ele apresenta um quarto princípio doutrinário, que é a reencarnação, quando toma a expressão de Jesus na sua conversa com Nicodemos, em que ele diz que é necessário nascer de novo. Então Kardec demonstra nesse capítulo que diversas passagens do Novo Testamento apresenta essa ideia da reencarnação. Não era uma ideia nova, porque entre os hebreus haviam aqueles que admitiam a reencarnação, mas muitas vezes os doutores da lei até estudavam o Velho Testamento, a Torá deles, né? Mas não compreendiam exatamente. Daí porque a pergunta de Nicodemos: mas como pode, né, uma pessoa já velha voltar ao ventre da sua mãe? Então Jesus responde: se não entendeis que quando falo das coisas da terra, como poderás entender quando falar das coisas do céu? Então, ele diz que é necessário nascer da água e do Espírito. Então, é necessário reencarnarmos.
Claro que essas expressões são interpretadas de forma diferente, mas Kardec nos dá a interpretação do que os espíritos trouxeram e que constrói um arcabouço lógico de coerência filosófica que vai servir de base para a interpretação do Novo Testamento. Então, muito bem. Ele dá continuidade, então, à estruturação dessa obra, apresentando-nos as bem-aventuranças, ou seja, os ensinos essenciais do Sermão do Monte. Então, ele organiza, dependendo dos evangelistas, essas bem-aventuranças estão apresentadas de uma forma ou de outra, mas Kardec organiza essas bem-aventuranças em 5 capítulos essenciais, no qual ele desenvolve um conjunto de valores que nós precisamos construir dentro de nós para que o Evangelho possa fazer sentido em nossas almas. Então, ele começa com bem-aventurados os aflitos, em seguida ele interrompe as bem-aventuranças, porque ele está falando de dor e sofrimento, então ele vem falar da consolação. Então apresenta-nos o Consolador prometido por Jesus, registrado em João, capítulo 14. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um Consolador, que estará em vós e vos explicará todas as coisas que por agora não podeis compreender. Então fica claro nessa colocação de João registrada, de Jesus registrada por João, que Jesus enviaria, um Consolador que estaria conosco, em nós, e queria explicar todas as coisas que por agora não podemos compreender. Então é exatamente o que a doutrina vem nos trazer. Então, ele faz a interrupção dessa sequência das bem-aventuranças, apresentando o Consolador prometido por Jesus, e depois dá sequência. Em seguida vem bem-aventurados os pobres de espírito. Então vem nos trazer a necessidade da humildade. Em seguida ele segue com bem-aventurados os que têm puro coração. E falar da pureza, da necessidade da pureza de coração. Depois ele vem falar bem-aventurados os pacíficos, são brandos e pacíficos. E fecha as 5 bem-aventuranças, melhor dizendo, o 5º capítulo sobre as bem-aventuranças, com bem-aventurados que são misericordiosos. Então, princípios básicos da doutrina, os 4 princípios básicos principais, as bem-aventuranças com o Consolador prometido por Jesus, e em seguida ele vem apresentar a lei de amor. Então, amar ao próximo como a si mesmo, amai aos vossos inimigos, e não saiba a vossa mão esquerda que dá à direita, ou seja, o amor é uma coisa que não se cobra, a gente deve amar sem cobrança. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, ou seja, o respeito e amor aos pais como extremamente relevante, tanto é que é um dos 10 mandamentos, e apresenta também o fora da caridade não há salvação. Nesse capítulo, Kardec ele atinge o ápice do ensinamento principal que o Espiritismo vem nos trazer, resumindo que a lei de amor, ela, em síntese, é a caridade nas suas mais variadas expressões. E, em seguida, ele começa a apresentar para nós determinadas diretrizes para as quais nós poderemos servir a Deus. Então, se a gente sabe, já entendeu a lei de amor, então nos prontificamos a amar o próximo, então o serviço a Deus passa a ser o aspecto principal da reflexão na qual Kardec organiza. Então ele diz,
ele entra com o capítulo: não se pode servir a Deus e a Mamon, sede perfeitos, muitos chamados e poucos escolhidos. E vai continuar com a fé transporta montanhas e os trabalhadores da última hora. Então, nesses tópicos, ele desenvolve a ideia de como é que nós devemos servir a Deus e servindo ao próximo também. E, em seguida, ele vai, de certo modo, encerrar os capítulos relativos à comunicação com a vida espiritual. Então, nesse caso, ele vai entrar no quinto princípio da doutrina espírita, que é a comunicabilidade com os espíritos. Então, ele entra no capítulo: haverá falsos cristos e falsos profetas, não separeis. O que Deus juntou aí já é, né, uma abordagem, de certo modo, diferenciada, não é exatamente comunicabilidade, é sobre o casamento, mas ele vem com estranha moral: não ponhais a candeia debaixo do alqueire, ou seja, os ensinamentos precisam ser vividos e exemplificados. Buscai e achareis, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, esse capítulo específico sobre a mediunidade, para então encerrar com pedi e obtereis, e fechando com um conjunto de preces, uma coletânea de preces, para nos ajudar a entender como é a nossa comunicação com Deus. Então, eu gostaria agora de me deter um pouco mais especificamente nas bem-aventuranças. Por quê? Porque os princípios básicos, certamente todos nós já entendemos e, de certo modo, não temos dúvida de que Deus, né, ele é único, ele é o Criador, ele é o governador de toda a vida na Terra e no Universo. Não há por que nós duvidarmos. Mas é um princípio essencial para que a gente possa entender as bem-aventuranças especialmente. Então, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados aflitos. Então, neste capítulo, Kardec aborda o porquê do sofrimento na Terra. É claro que muitos vão dizer: mas é feliz daquele que sofre. Então, lógico que ninguém vai concordar com a ideia de que o sofrimento seja bom. Mas, na medida em que a gente entende que as aflições que surgem em nossa vida, elas têm um propósito, elas têm um objetivo de nos mobilizar do ponto em que nós nos encontramos para que a gente possa alcançar uma condição melhor, a gente vai entender que feliz aquele que sofre, porque aquele que não sofre, ele pode estar simplesmente acomodado numa condição de aparente felicidade, mas ele ainda não está vivenciando o sofrimento que vai impulsioná-lo para a evolução. Agora, Kardec, nesse capítulo, ele desenvolve a ideia de que todas as aflições têm uma causa. Ele, partindo desse princípio, né, de que todo efeito tem uma causa, não existe sofrimentos que não tenham uma causa. Então, se nós entendemos o primeiro princípio básico, que é Deus como o governador de tudo que existe no universo, né, de que todos os benfeitores espirituais, Jesus e toda a ordem de espíritos superiores que servem a Deus, trabalham no sentido de promover a felicidade, o bem-estar, a evolução das criaturas humanas, no caso aqui da Terra, mas certamente ampliando o conceito para todas as criaturas do universo. Não existe nada que aconteça em nossa vida que não tenha uma causa. Então, pela relação de causa e efeito, Kardec desenvolve o conceito de que, se a gente não está entendendo o que fez a gente estar vivenciando um determinado sofrimento na vida hoje, é possível que esse sofrimento esteja ligado a uma vida passada. Então, ele lança a mão
de um segundo princípio, que é o da reencarnação. Então, se o sofrimento, a gente olha para a nossa vida, analisa, vê que a gente não fez nada errado, por que a gente estaria sofrendo isso? Como é o caso, né, de crianças que nascem com deficiências, dificuldades, se ela não deu nem tempo de fazer nada errado nessa vida. Então, ele apresenta as causas anteriores. Mas antes disso, ele coloca que existem causas atuais das aflições. Ou seja, uma boa parte dos sofrimentos que se apresentam muitas vezes em nossa vida, será que a gente não poderia ter parado para pensar que, se tivesse agido de uma forma diferente, talvez a gente não tivesse nessa situação de dificuldade? Então, nesse capítulo, Bem-aventurados aflitos, Kardec aborda o porquê das aflições, trazendo para nós que existem causas atuais e existem causas passadas. E apresentando, inclusive, numa mensagem muito rica, né, em que a verdadeira desgraça, ou seja, a desgraça real, demonstrando para a gente que muitas vezes aquilo que pode parecer para nós como uma coisa infeliz, desagradável em nossa vida, às vezes é exatamente a presença dessa ocorrência em nossa existência que vai modificar caminhos que nós estávamos percorrendo e conduzindo-nos a uma circunstância muito mais favorável. Então, a verdadeira desgraça, o sofrimento precisa ser analisado dentro de uma ótica mais ampla. Então, inclusive, no capítulo em que ele fala sobre a imortalidade da alma, existe um tópico que ele desenvolve, que é o ponto de vista, demonstrando que, se nós olharmos a vida na Terra sobre a ótica espiritual, considerando que somos espíritos imortais e que vamos vivenciar ainda várias experiências, que os sofrimentos que estamos vivendo, ele vai acabar passando, ele demonstra ali que a gente passa a ter um olhar sobre a vida muito mais amplo e faz uma analogia, né, como alguém que está olhando uma cidade do alto e vê que os edifícios não são tão grandes assim quanto aquele que se encontra, né, na própria cidade e olha, os edifícios parecem ter uma expressão muito maior. Então, que se nós olharmos os sofrimentos sobre esse ângulo espiritual, nós vamos ver que eles não têm a dimensão que muitas vezes nós damos. E nesse capítulo, portanto, Bem-aventurados aflitos, ele nos apresenta uma virtude, um determinado valor que nós precisamos construir dentro de nós, que é a resignação. Então, a cada bem-aventurança, nós podemos associar um valor moral, uma virtude, algo que nós precisamos desenvolver dentro de nós. Nesse caso, bem-aventurados aflitos, Jesus quis abrir para nós a ideia, não vejamos nas aflições uma desgraça, mas percebamos que existe um benefício que se vai extrair e que, sem a resignação, nós não vamos conseguir enxergar esses benefícios. Então, o valor moral da resignação, ele nos predispõe a evitar a revolta, a indignação e aceitarmos, bem, se eu estou vivendo essa circunstância, o que foi que eu posso ter feito nessa vida, ou se não encontro nada, posso ter feito numa vida anterior, ou alguma coisa essa circunstância está querendo me ensinar. Então, a resignação nos predispõe a pensar de uma maneira, abrir o nosso cérebro e permitindo com que a gente possa imaginar o que é que a providência divina, ou seja, para que eu estou vivenciando esse sofrimento, essa dificuldade. Então, sem a resignação, a gente não consegue abrir espaços psíquicos para essa reflexão e, consequentemente, é possível que a gente acabe vivenciando a experiência do sofrimento e não
e demorarmos, melhor dizendo, não é que a gente não vai extrair, a gente sempre vai extrair alguma lição dos sofrimentos que vivemos, mas se a gente se predispor a aceitar que existe uma ação divina sobre esse sofrimento, certamente que nós vamos enxergar mais longe e vamos então abrir o nosso pensar, a nossa mente, para que a gente possa enxergar um aproveitamento maior e, consequentemente, vamos vivenciar essa experiência do sofrimento de forma mais produtiva. E é fato que muitas vezes, depois de havermos passado por experiências dolorosas, que quando a gente olha para trás, a gente vê que aquela dor que nos pareceu tão grande naquele momento, hoje pensando, quer dizer, mais tarde pensando nela, nós vemos que a gente estava dando uma dimensão exagerada para a dor e que ela, de fato, acabou trazendo para nós conquistas, valores das quais nós hoje, muitas vezes até a gente comenta a experiência vivida como se fosse uma coisa assim agradável, não é exatamente a palavra, mas como se fosse uma experiência que a gente ri dela, né? Então, a resignação seria o valor moral essencial associado ao capítulo Bem-aventurados aflitos. Então, em seguida, ele abre o Consolador prometido por Jesus, como a gente já mencionou aqui, e explica para nós por que o Espiritismo ele representa esse Consolador. Então, o segundo capítulo sobre as bem-aventuranças é Bem-aventurados pobres de espírito. Então, aqui ele começa, Kardec, abordando para a gente uma questão crucial para nós. É que, na realidade, os nossos sofrimentos, eles têm uma causa principal que está nas nossas imperfeições. Se nós pudermos reconhecer que somos espíritos ainda imperfeitos e que precisamos trabalhar as nossas dificuldades de relacionamento, as nossas dificuldades de entender as coisas da vida e não querer que as coisas sejam do nosso jeito, ou seja, é o orgulho. Então, o orgulho é que faz a gente querer que as coisas funcionem do jeito que a gente acha que elas têm que ser, que as pessoas ajam para conosco do jeito que a gente acha que elas têm que agir, que elas façam e vejam as coisas do jeito que a gente acha, enquanto nós nos mantivermos presos, centrados, focados no nosso ego, achando que só nós temos razão, a nossa maneira de enxergar é a melhor, nós acabamos deixando de ver a maneira como o outro enxerga as coisas. A gente fica preso à nossa própria verdade, entre aspas, porque a verdade vista por nós, ela é apenas um ângulo, né? É um ponto de vista da realidade que estamos vivenciando e que nós devemos dar vez e voz às pessoas que nos cercam, termos ouvidos para ouvir o ponto de vista delas também, e para isso é uma coisa que a gente vai ter que abrir mão do orgulho, admitir que nós possamos ou mesmo estar errados ou não estar completamente certos, não estarmos enxergando um aspecto que a outra pessoa está enxergando. Ou nós podemos estar impondo a alguém uma maneira de agir que não é da natureza dela e que ela precisa ter também a liberdade de se expressar. Então, quando muitas vezes nós nos atritamos com as pessoas do nosso relacionamento, no dia a dia, certamente o orgulho é a imperfeição moral que mais nos dificulta e que é a causa das aflições. Bem-aventurados aflitos, porque é a aflição que vai levar a gente à reflexão. Então, se nós
buscarmos o valor moral, a virtude essencial que a bem-aventurança, bem-aventurados pobres de espírito nos traz, que é a humildade, com toda certeza nós vamos estar correndo atrás de um valor moral, de uma virtude que vai nos libertar de muitos sofrimentos. Então Kardec, ele começa esse capítulo mostrando, né, que pobre de espírito deve ser entendido como sendo as pessoas humildes, né, não no sentido de humildade social, né, humildade da inteligência, de entendimento, mas o pobre de espírito é aquele que admite que ele não tem toda a verdade, que ele considera que ele pode não estar enxergando as coisas da forma mais correta, que ele admite que o outro possa ter razão, que ele possa ter se equivocado também em alguma maneira de agir. Então, o valor da humildade, ele requer de nós a determinação de nos humildarmos, ou seja, de buscarmos vencer o orgulho que nos obsta e que cria enormes dificuldades para a nossa convivência e também para a nossa vida de um modo geral. Em seguida, Kardec passa para bem-aventurados os que têm puro o coração. E nessa bem-aventurança é muito interessante, porque ele vai desenvolver, entre outros aspectos, a questão do pecado, né, do adultério, e desenvolve o conceito de que adultério não é só o adulteramento, né, da vida conjugal, mas todo tipo de adultério das leis de Deus é um adultério. E que então, todos nós que trazemos imperfeições e que ainda adulteramos, no sentido de que transgredimos as leis de Deus, bem-aventurado que tem puro coração, certamente não é aquele que já se tornou um espírito puro e, consequentemente, não tem mais imperfeições. Então, a gente poderia interpretar que bem-aventurados que têm puro coração é aquele que tem honestidade para consigo mesmo e é capaz de buscar dentro de si próprio onde essas imperfeições estão falando mais alto, governando o nosso procedimento, a nossa maneira de agir. E então, para isso, o Kardec desenvolve ali, exatamente nesse tópico, né, adultério por pensamento, pecado por pensamento, e a palavra, o sentido da palavra adultério, ele desenvolve ali que existem 3 circunstâncias em relação às nossas imperfeições, ou seja, aos nossos adultérios. É aquela situação inicial em que nós, né, adulteramos, ou seja, temos a imperfeição, nos comprazemos nela e não estamos ainda nem preocupados em eliminá-la. Então, é o orgulhoso que não quer enxergar que tem um defeito, ou mesmo aquele que sabe que tem o defeito, mas ele se compraz e não está preocupado, ele ainda não entendeu que aquele defeito é causa de sofrimento. Então, essa é a primeira situação. Ou seja, ele vem um pensamento à mente dele, ele se compraz naquela ideia, não é um bom pensamento, um pensamento mau, ele se compraz e deixa simplesmente fluir aqueles desejos, aquelas paixões. A segunda situação, que certamente é a de muitos de nós, é em que em cada coisa, né, cada coisa tem a sua situação, né? Existem aquelas que a gente ainda se compraz, mas existem já aquelas em que nós estamos nos esforçando para evitar recair naqueles defeitos. Então é o que ele diz, o pensamento vem, você já identifica que ele não é um pensamento adequado e você então se esforça, se empenha por afastá-lo da mente. Mas como a gente ainda traz dentro de nós a matriz na qual atrai esse tipo de
pensamento, ou seja, sentimos e vibramos ainda numa determinada frequência vibratória, na qual espíritos que se identificam com ela nos sugestionam, então nós estamos ainda alvo e sujeito desses adultérios, ou seja, dessas influenciações espirituais. Então o pensamento vem e a gente fica nessa luta, né, de intérmina a princípio, mas não é intérmina, porque em realidade, se nós nos decidirmos a eliminar determinada imperfeição, nós vamos ver que à medida que a gente trabalha e faz o esforço de não pensar mais dessa forma, em que a gente se dispõe pela vontade, desenvolve dentro de nós, no nosso interior, um sentimento honesto e sincero de modificar aquela atitude, o que vai acontecendo conosco é que a gente vai purificando o coração. Ou seja, a gente vai eliminando do foco dos nossos sentimentos aquele tipo de vibração, de modo de sentir e vibrar, que produzem pensamentos que atraem influências espirituais. E, como diz no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos a respeito de se não existem tentações irresistíveis, e os espíritos dizem que o que lhe falta é a vontade. Então, a vontade é a chave mestra para a purificação do coração. Então, daí a gente dizer que a virtude essencial do bem-aventurados que tem puro coração é a honestidade consigo mesmo. E aí a gente lembra de Lázaro no Evangelho, no capítulo do Sede Perfeitos, em que ele nos fala sobre o dever. Porque é nosso dever, se nós já nos conscientizamos de que trazemos uma imperfeição e que a gente precisa se libertar dela para que a gente possa ser feliz, então é nosso dever extirpar do nosso coração todos esses sentimentos. Mas Lázaro diz assim, que o aguilhão da consciência o adverte e sustenta, mas muitas vezes se mostra impotente diante dos sofismas das paixões. Ou seja, a honestidade, nessa hora, ela é essencial para que nós não criemos sofismas, ou seja, falsas verdades justificativas para que a gente possa alimentar esses desejos nos quais a gente se compraz e que nós ainda não fomos corajosos conosco mesmo o suficiente para extirpá-lo. Então, a eliminação desses defeitos, ele não se dá de uma hora para outra, mas ele dá, como diz os Espíritos ainda mais uma vez, nessa pergunta que Kardec faz. É necessário fazer pequenos esforços, mas quantos poucos de vós fazem esforços? Então, a honestidade é o valor moral desta bem-aventurança, bem-aventurados que têm puro coração, porque é exatamente aquela virtude que vai colocarmos em harmonia com a nossa consciência, não permitindo-nos criar sofismas para justificar e repetir erros que nós já temos consciência e compreensão que já podemos eliminá-los nós. A quarta bem-aventurança, então, é bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, aqui Jesus nos aponta e os Espíritos nos trazem mensagens, né, que Kardec as coloca sobre a necessidade da brandura. Então, a gente hoje já aprendeu, né, que é uma frase muito conhecida, que gentileza gera gentileza. Então, a nossa arrogância, ela gera arrogância naquele com quem a gente fala, porque a gente instiga o orgulho, o nosso orgulho instiga o orgulho. Então, nós precisamos nos humildar para buscar na humildade vencer o orgulho, para que a gente possa, ao invés de reagir nas circunstâncias da vida do dia a dia, particularmente na nossa vida de relação,
nós possamos construir em nós a paciência. Então, a virtude, o valor moral do bem-aventurado, os que são brandos e pacíficos, é a paciência. A ciência da paz é construirmos em nós o esperar antes de agir, pensarmos um pouco antes de agir. Então, o indivíduo que é pacífico, ele é pacifista, é aquele que pensa, que ele reflete antes de agir, ao invés de permitir que os sentimentos de orgulho respondam impulsivamente às circunstâncias. Então, partir do princípio de que devo pensar antes de agir, isso é uma atitude pacifista. Então, pensar antes de agir, não deixar que os impulsos dominem e buscar uma solução, articular um entendimento com aqueles com os quais estamos em conflito, para que a gente possa falar com as pessoas, agir com elas, que não significa se subjugar às pessoas, mas a gente encontrar dentro de si argumentações que sejam coerentes, condizentes, inclusive com os princípios evangélicos da lei de amor. Afinal de contas, se nós queremos que o outro haja para conosco dessa forma, é certo que somos nós que temos que tomar a iniciativa. Muitas vezes o outro vai ser pacifista e vai tomar a iniciativa porque a gente, às vezes, perdeu o equilíbrio e acabou falando de uma maneira abrupta e descaridosa. Mas deve ser um esforço constante o de buscarmos vencer o nosso orgulho e pensarmos antes de agir. Então, a paciência é aquela virtude que nos convida, como dizia o Chico, de botar a água na boca antes de falar. Antes de dar uma resposta, bebe um copo d'água, deixa a água descansar um pouquinho, pensa naquilo que vai falar, para que a gente possa, na nossa vida de relação, tornar, principalmente na vida no lar. Ora, o lar não é exatamente aquele ambiente de testemunhos, e agora, inclusive, que nós estamos constrangidos a viver em recolhimento, então é uma grande oportunidade de nos exercitarmos, de sermos mais pacientes com aqueles com quem estamos convivendo, refletirmos mais nas nossas atitudes e fazermos o propósito sincero de sermos pacifistas. Sejamos nós os construtores da paz no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida de relação na sociedade, seja também na instituição espírita, enfim, em todas as situações que a gente convive, sejamos nós aquele que vai agir e falar de maneira pacífica. Então, esse é o valor principal do bem-aventurados brandos e pacíficos, seria, então, a paciência, a ciência da paz. E ele encerra esse grupo das bem-aventuranças com bem-aventurados os que são misericordiosos. Ora, misericórdia, esse aí, nós poderíamos até colocar essas bem-aventuranças numa escada gradativa de valores. Então, a primeira foi a resignação, a segunda foi a humildade, para vencermos o orgulho, depois foi a honestidade, para que a gente seja honesto conosco mesmo, na busca de nossa transformação moral. Em seguida, a paciência, a ciência da paz, porque certamente se nós não formos humildes, não vamos conseguir ser pacientes. E bem-aventurados os misericordiosos, a virtude essencial dessa bem-aventurança é a compaixão. Compaixão é exatamente aquele sentimento que nos
apropria de uma percepção em relação às pessoas que nos cercam, de que, como Divaldo já nos apresentou nas palestras dele sobre os estados, né, de consciência que Gurdjieff desenvolveu, de que nós estamos cercados muitas vezes por pessoas que ainda não despertaram uma consciência da qual pode ser que, no nosso caso, a gente já tenha alcançado um despertamento maior. E que, certamente, existem pessoas que já alcançaram um estado de consciência mais desperto. Então, existe o estado de sono, o estado de sonho, né? de sono com sonhos, a consciência desperta, a consciência lúcida. Então, esses estados de consciência nos diferenciam uns dos outros. Então, a compaixão é aquele sentimento que nos vai empoderar de um valor moral que vai fazer com que a gente entenda que muitas vezes as pessoas ainda não estão capazes de agir de uma maneira mais coerente, de expressar-se de uma forma mais coerente, mas que nós podemos sentir o outro e agir para com o outro de tal maneira que sejamos nós, então, aquele que ame. Então, a compaixão é aquela virtude que vai nos dar a bem-aventurança, bem-aventurados misericordiosos. Então, é o perdão, não guardarmos ressentimentos. Então, a compaixão, ela nos apropria desse valor moral que faz com que a gente não fique guardando mágoas desnecessariamente e, certamente, essa mágoa vai instigar o nosso orgulho e vai, inclusive, promover determinadas enfermidades. Então, a doutrina espírita, ela apresenta para nós caminhos de libertação dos nossos próprios sofrimentos. Então, o Evangelho de Jesus é o roteiro. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele organizou todos os conhecimentos de Jesus e trouxe para nós o pilar para que a gente possa compreender agora que estamos maduros para entender o Evangelho de Jesus. E se nós pudermos investir nesses 5 valores morais que estão contidos nas bem-aventuranças: resignação na aceitação dos sofrimentos, humildade para vencermos o nosso orgulho, pureza de coração, honestidade para conosco mesmo, para que a gente possa reconhecer e vencer e dobrar as nossas más tendências. Paciência, brando e pacífico, paciência para que a gente possa agir para com todos com paciência e, finalmente, a compaixão. Investamos nesses 5 valores morais progressivamente, porque um vai conduzindo ao outro e, à medida que a gente vai tendo mais paciência, a gente consegue ser mais humilde e ser mais resignado. À medida que a gente se torna mais paciente e honesto conosco mesmo, a gente vai conseguir ter mais compaixão. Então, são valores que se conjugam uns aos outros, se interpenetram, mas que certamente o dia que a gente conquistar a compaixão, nós estaremos então amando aqueles que nos cercam, seremos mais humildes e honestos conosco mesmos e certamente resignados. Então, que esses momentos de aparentemente privação no lar traga para nós uma experiência rica e que possamos orar a Deus e pedir a Jesus que Ele nos traga para o dia de amanhã, que vai se desdobrar, uma terra melhorada para a qual estamos todos trabalhando. Mas certamente essa terra só se tornará melhor se nós nos melhorarmos a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva agora e sempre. Que assim seja.